No vídeo de hoje vamos falar sobre os eventos mais marcantes do final do ministério de Jesus. Jesus sendo ungido por Maria em Betânia, a entrada triunfal dele em Jerusalém, bem como a incredulidade dos judeus. Vem comigo que o vídeo de hoje está no capricho. Maranata! Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da lição de jovens. Toda semana, cada sexta-feira, trazendo resumos para você aqui no canal. E você, jovem, estuda a lição diariamente, todos os dias. Deixa aqui nos comentários assim, ó, #EuComDeus, tá? Para eu saber que você acompanha o canal, para eu saber que você estuda a lição diariamente, e é muito bom também, tá? Você que é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal. É muito importante você estar inscrito para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Estou olhando e a maioria das pessoas que assistem o resumo da lição de jovens ainda não é inscrito. Então se inscreve, vai, não perde tempo. Não custa nada, só clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum resumo, tá? Sempre que estiver trazendo resumo para vocês. E ficar por dentro de tudo que eu trouxer aqui nesse canal. Beleza? Já se inscreveu? Deixou aquele like? Então, bora pro vídeo. Chegamos na lição 8, a sombra da cruz. Uma lição que trouxe muita coisa pra gente estudar. Foi bastante denso estudar a lição nessa semana. E ao mesmo tempo que a gente sentiu ali as emoções da última semana da vida de Jesus. Para começar o capítulo 12 do Evangelho de João, a gente tem essa abordagem inicial, né, que é um paralelo com o início do capítulo 11. Né? O que foi que aconteceu na lição passada? Jesus estava relutando em ver o seu amigo que estava doente. Né? Em contraste, no capítulo 12, Jesus sente o desejo sozinho, né, de, não, eu vou lá visitar o meu melhor amigo. E João ele retrata bem isso no início do capítulo 12, né? Naquele tempo, Jesus sentiu o desejo de ir a Betânia para aquele o qual tinha ressuscitado dentre os mortos. Então já tem esse paralelo bem forte, né? O início do capítulo 12 com o início do capítulo 11. Chegando lá, Jesus é recebido com um jantar, com algumas pessoas que estavam ali na casa, bem como a família em si também. E durante o jantar, durante a conversa, entra uma mulher ali, tá? Em um contexto onde as mulheres elas tinham certas restrições sobre atitudes ou os locais que elas deveriam entrar, tá? Então entra uma mulher, Maria, entra trazendo um perfume caríssimo. João ele fala que o perfume era caro mesmo, né? A gente tem isso nos outros evangelhos também. E quebra esse perfume, derrama aos pés de Jesus, lava-o com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Que gesto de amor é esse? Se a gente parasse só nesse ponto da história, a gente sente essa emoção muito forte no gesto de Maria. É algo assim comovente e que surpreendeu a todos. Imagine, todos ali, incluindo Jesus, distraídos com a conversa e de repente um cheiro de perfume forte exala no ambiente inteiro. Então as pessoas procurando de onde vem aquele cheiro percebem uma mulher aos pés de Jesus, né? Sai daí, você está atrapalhando, não sei o quê. Mas não era isso que estava fazendo. E o próprio Jesus se comoveu com a atitude dela. E a gente percebe essa comoção de Jesus quando ele diz, olha, ela me ungiu para o meu sepultamento. Aquilo ali foi uma prefiguração do que estava para acontecer com Jesus, da sua morte. A lição diz que a ação de Maria de lavar os pés de Jesus prefigurava o momento em que ele lavaria os pés dos discípulos. O cheiro do perfume raro e caro encheu toda a casa. No frasco quebrado, Jesus viu o seu próprio corpo ser quebrado. No unguento sendo despejado, ele viu seu sangue derramado pelo mundo. A profunda devoção e o amor de Maria refletem o amor de Cristo por nós. E é bacana como a lição chama esse gesto dela de amor extravagante, fazendo esse comparativo, né? O alto preço do perfume, né? Equivalente a um ano de trabalho, comparado ao alto preço do sacrifício de Jesus, comparado a que comprou nós para toda a eternidade, comprar a salvação para toda a eternidade. E no final a gente ainda tem duas perguntas que mexem muito com a gente. A primeira
que diz qual foi o propósito do presente extravagante de Maria. Com que propósito ela fez aquilo? A gente tem só o relato do gesto em si e o que ele significava, mas antes disso, qual que era a intenção dela ao comprar o perfume, ao fazer aquilo? E outra, a lição ainda pergunta mais, o que você tem dado a Jesus? Essa pergunta é forte. O que nós temos dado a Jesus? Porque geralmente, quando a gente conversa com Deus, quando a gente ora, as nossas orações são preenchidas basicamente de duas coisas, pedidos e agradecimentos. Além disso, o que nós temos dado a Jesus? É isso que a lição quer passar para mim e para você. Seguindo com a história, a gente encontra uma numerosa multidão indo até aquele lugar para encontrar Jesus e também para ver Lázaro, o qual tinha ressuscitado dentre os mortos, né? Sabe, ver ali com os próprios olhos. E muitos voltavam crendo por causa de Lázaro, né? E por causa disso, os fariseus tinham desejo de matar Lázaro. E Lázaro lá, de novo, eu já não morri uma vez, eu tenho que morrer de novo. Mas a Bíblia não nos dá uma certeza de que Lázaro foi morto segunda vez. Só a intenção de que os fariseus queriam matá-lo de novo, né? Para dizer assim, não, Lázaro continua morto, ele nunca ressuscitou, isso foi só uma história que as pessoas inventaram. Ou seja, para desacreditar aquelas pessoas do milagre que Jesus realizou. E essa incredulidade é algo que vai ser discutido com bastante força ao longo do capítulo 12. Mas antes disso, a gente tem outra história entrando em cena, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Logo após a festa da Páscoa, né, a celebração da Páscoa dos judeus, temos Jesus entrando, fazendo a sua entrada triunfal de Jerusalém. Ele só mostra ali que muitas pessoas, né, muitas multidões que estavam na festa, ou seja, não necessariamente o povo da cidade de Jerusalém, né, os habitantes de Jerusalém, mas sim muitas pessoas de toda a nação de Israel estavam ali em Jerusalém para a Páscoa, né? Então era uma numerosa multidão, além dos habitantes, né? Tinham também os peregrinos que vieram para a festa. E quando souberam que Jesus estava vindo para Jerusalém, eles saíram ao encontro dele, né? Cantando com cânticos, né? Hosana, filho de Davi, Hosana, rei, né, de Israel. Declarando Jesus como sendo o rei vitorioso. E a gente tem essa entrada, né? A comissão, basicamente, podemos dizer assim, né? A comissão de frente de Jesus chegando, né? As pessoas que ele curou, pessoas que creram nas suas palavras, que creram no seu amor, os seus discípulos, Jesus vindo ali montado em um jumentinho, demonstrando toda a sua humildade e ao mesmo tempo a sua autoridade. Porém, o que muitos ali não esperavam, talvez a maioria, se não todos, tá? Eles não esperavam que Jesus não era o tipo de rei que eles queriam. Jesus é de fato o rei, mas não do reino que eles queriam para Jesus, e sim do reino eterno, do reino do céu. Esse é o rei, esse é o tipo de rei que Jesus é. Mas eles queriam um libertador terreno, momentâneo. Por isso que muitos ali, mais tarde, acusariam Jesus falsamente, né? Diante de Pilatos, lá no julgamento, naquele julgamento terrível de Jesus, cheio de manipulação, que a gente vê mais à frente ao longo do Evangelho. Mais uma vez, nós temos um misto de reações, pessoas que creem de fato em Jesus e pessoas que o rejeitam ou que saem decepcionadas com o ministério de Jesus. E em um de seus últimos discursos para as multidões, Jesus fala a respeito da sua morte, demonstrando estar profundamente angustiado, aflito, porém ainda assim aceitando a vontade de Deus para a sua vida. E é nessa cena que nós vemos uma das poucas vezes em que Deus Pai fala com Jesus, né? A voz que vem do céu, dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E embora muitos dos que estavam ali, que ouviram aquela voz e não entenderam, a gente consegue ver o profundo relacionamento que Jesus tem com o Pai. É nesse momento que Jesus fala que seria levantado da terra e que por isso atrairia todos para si, né? Prefigurando ali também a imagem da cruz, que estava para ser levantado, erguido, e que a cruz é quem atrai as pessoas para Jesus, né? A cruz ela é um atrativo, é como se fosse um ímã
de pessoas, né, de fiéis. Só que é nesse ponto que a gente vê a incredulidade batendo forte no coração dos judeus e dos fariseus também, né? Os fariseus incitando os judeus, eu não creio nesse cara. E João ele coloca ali duas referências, né, lá do livro de Isaías, mostrando para nós leitores como o coração daquele povo estava endurecido e como não importava o que acontecesse, eles não iriam crer em Jesus. Não porque não era suficiente, mas porque eles não queriam. As pessoas elas não queriam provas de que Jesus era o Messias, elas queriam a morte de Jesus, elas não queriam ser salvas por Jesus, elas queriam ter os seus pecados aceitos, não perdoados. E por isso elas rejeitaram tanto a Cristo. É esse coração endurecido, coração de pedra que elas têm, é uma incredulidade incrível, né? Mesmo diante de tantas provas, ainda assim elas não creem no Mestre. Aceitar Cristo envolve um custo que muitos não estavam e não estão dispostos a pagar. Apesar da incredulidade generalizada, alguns líderes responderam com fé. No entanto, o medo da zombaria ou de perderem as suas posições sociais impediu muitos de expressarem abertamente a sua fé. E aí que está o perigo. Muitos que estavam ali recebendo Jesus com hosanas, filho de Davi, né, glorificando a Jesus como rei de Israel, estavam ali apenas nominalmente, ou outros que, dentre os líderes, que criam em Jesus, mas com medo de represálias, de zombarias, ou de perderem as suas posições, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E esse é um perigo que acontece ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas amam mais as coisas do mundo, né? As regalias que o pecado traz, ao invés de amar a recompensa de Jesus, amar o próprio Jesus em si. As pessoas têm a fé, mas também têm medo, e por causa disso muitos podem perder a salvação. E a palavra da rede semântica de quarta-feira é justamente essa, salvação. O que você colocou ali relacionado? Quais são as palavras que você relaciona com salvação? Deixe aqui nos comentários. Muito bem, jovem, esse foi o vídeo de hoje. Eu sempre gosto de estar trazendo lição aqui. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trazer vídeos de lição, resumindo a lição de jovens para você. Então apoie esse canal, não custa nada se inscrever, compartilhar, comentar. É muito importante para o YouTube entender que você está gostando, que você quer mais, tá? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e te vejo semana que vem para mais um resumo da lição de jovens. Fui!